Nessa nossa segunda aula de português instrumental, nós vamos estudar sobre concordância e regência. E quais seriam os objetivos dessa nossa aula de hoje? Vejamos. Conhecer conceitualmente concordância verbal a partir da compreensão da relação direta entre sujeito e verbo. Na concordância verbal, nós vamos estudar a relação entre sujeito e verbo. Vamos também compreender o conceito de concordância nominal a partir da análise da relação direta entre substantivos, numerais, artigos, pronomes e adjetivos relacionados. Ok. Também nós iremos, perceber a diferença entre as regências verbal e nominal e vamos também identificar os problemas básicos nos enunciados em língua portuguesa. Nós também vamos reconhecer nos enunciados se há problemas ou não de concordância ou regência. Isso, então vamos lá para esse nosso primeiro conteúdo. Para tanto, nós temos um vídeo que vai tratar um pouco sobre essa questão, o que é concordância e o que é regência. E nós voltamos daqui a alguns instantes. Olá! No dia a dia, às vezes, cometemos alguns erros que já parecem tão naturais que nem percebemos. Hoje você acompanha uma entrevista com o professor convidado sobre regência e concordância. Vamos lá? É frequente esse engano de achar que regência e concordância são a mesma coisa pelo fato de eles estarem no mesmo campo semântico. Mas regência, ele trata da relação do verbo ou do nome com os seus regidos, com termos regidos, com preposição, com outros termos. E a concordância trata da relação do nome ou do verbo com os seus termos anteriores ou posteriores. Por exemplo, a regência, ela trabalha muito mais no campo da significação, que você tem que trocar um termo pelo outro para ter uma significação correta das coisas. A concordância, ela já trabalha num outro campo, que é a igualdade de masculino e feminino e de singular e plural, tanto para os nomes quanto para os verbos. É que nós temos que diferenciar língua escrita e língua falada. Acho que comumente a língua é como roupa. Cada evento tem uma roupa e um tipo certo de se vestir. A língua também. Se você está em determinada função social ou desempenhando um papel social, você tem que se adequar para aquela língua específica. Então, se você vai escrever, a gente não escreve como fala, mas também não é muito aconselhável falar como se escreve, dependendo do ambiente em que a gente está. Por exemplo, você está em família, não é muito comum, não é muito usual, nem muito aconselhável que você tenha um desenrolar oral extremamente clássico, porque aí você atrapalha a tua comunicação. Só que se você vai fazer um concurso, se você vai submeter uma prova escrita ou vai escrever um texto, obviamente você tem que dominar outro tipo de língua, que é a língua escrita. E ela tem regras próprias, ela tem regras que são apropriadas para a escrita. Por exemplo, você não pode dizer na língua escrever, você pode dizer, mas não pode escrever nós vai ou a gente vamos, que é muito comum as pessoas dizerem isso, A gente vamos porque acha que a gente é plural. Mas, na verdade, a gente é singular, ele só simboliza muitas pessoas. Mas a gente vai e não a gente vamos. Então, geralmente as palavras que são singular, mas que proporcionam uma ideia de pluralidade, as pessoas colocam naturalmente no plural. Para a fala, ela não tem muita significação dependendo do evento em que você está. Agora, para a escrita, ela é um erro que pode lhe eliminar, que pode tirar você de um concurso, que pode atrapalhar até na tua composição de escrita. Viu só? Tenho certeza que depois destas dicas, você usará a maneira correta sempre. Tchau e até a próxima. Pois bem, a concordância verbal, tanto a concordância quanto a regência, ela está relacionada à linguagem que você deve empregar,
no seu dia a dia. Se for uma linguagem, lógico, nós falamos na primeira aula. Se for uma linguagem informal, a linguagem falada, você não precisa se preocupar com essas questões tão evidentes da língua padrão. Mas, quando você vai produzir um texto escrito, quando você vai precisar utilizar a língua falada em um ambiente formal, então a gente tem que se preocupar com essas questões de concordância e regência. Então, vejamos as nossas primeiras dicas sobre esse assunto. Vamos para o slide. Concordância nominal, ela trata de quê? De estabelecer uma combinação entre o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome ou o numeral que está relacionado a esse substantivo. Então, a concordância nominal vai combinar o substantivo e o seu adjetivo em gênero e em número. Como assim? Nós faremos a concordância em gênero informando se está no masculino ou no feminino, e a concordância em número, singular ou plural. Vejamos um exemplo, né? O aluno é estudioso. Veja que nós temos um sujeito no masculino e o seu adjetivo, né, o seu predicativo, bem como esse artigozinho está concordando com ele. Se nós tivéssemos alunos, nós teríamos que mudar toda a estrutura da frase. Os alunos são estudiosos. Então, quando a gente vai estudar a concordância verbal e nominal, neste caso, a concordância nominal, a gente tem que combinar, nós temos que ajustar em gênero e número este adjetivo, pronome, que vai acompanhar o substantivo. Alguns lembretes sobre concordância nominal. Os casos obrigado, meio, próprio e mesmo, todos a mesma norma, a mesma regra, concordam com a palavra a que se referem, ou com o gênero e o número do emissor. Isso, então vejamos o exemplo. A aluna disse muito obrigada. Vejam que a menina falou, então ela tem que responder empregando o gênero feminino, né? Obrigado, digo eu, disse o tutor. Por isso, nós temos aqui o emprego dessa expressão no masculino. Então, como já disse aqui o exemplo, a palavra, ela vai concordar em gênero e número com o sujeito, com a pessoa que se refere. Próximo exemplo. Laura bebeu meia garrafa de água. Por isso, está meio enjoada. Essa palavra meio, ela é interessante de ser estudada, porque quando você tem a palavra meio, significando metade, ele funciona como um adjetivo. Então, ele deve concordar com a palavra que ele se refere. Meia garrafa, meia maçã, quer dizer que você bebeu só metade daquilo, né? Ou comeu. Quando você emprega esse meio relacionado a um pouco, ele passa a ser um advérbio. Neste caso, não vai variar. Eu estou meio enjoada, mesmo o emissor da mensagem seja uma mulher. Eu estou meio enjoada, né? Porque nós temos a relação entre ela como está sendo estabelecida através de um advérbio. Tudo bem? Quando nós temos o próprio, a regra é a mesma. Elas próprias fizeram relatório da disciplina. Se fossem eles, teria que ser eles próprios. Tudo bem? Já nesse outro caso, o menos, o advérbio, portanto, é invariável. Sempre que você tiver uma palavra que é o advérbio, está ligado diretamente à questão das classes de palavras. Então, o advérbio da classe de palavra é invariável. Então, quando é menos, advérbio invariável também. Olha aqui o exemplo. A pessoa menos esforçada terá mais dificuldade. Vejam que mesmo o sujeito estando no feminino, a expressão ela é
invariável. Ou seja, não existe a palavra menos. Essa palavra não existe. Formalmente, quando você precisar utilizar essa expressão, empregue adequadamente menos, ok? Vejamos mais exemplos, né? Quando nós empregarmos a palavra em anexo, incluso, eles funcionam como adjetivos. Vão concordar com o adjetivo a que se refere. Vamos ver então o exemplo. Anexas seguem as provas. Vejam que provas, plural feminino. Então a palavra anexas concorda com ele. Anexos vão os gabaritos, masculino plural, então anexo concorda com ele. Ou seja, a regra dessas palavras, anexo, incluso, vai depender da palavra que ele se refere. E eles vão ter que combinar em gênero e em número. Mais exemplos. Remeto, inclusa, a fotografia do decreto. Veja que incluso está no feminino, singular, porque fotografia também está. Silenciar nesta circunstância seria crime de lesa pátria. Aqui também é interessante a gente estudar essa construção adjetiva aqui, porque lesa, né, no caso, como nós estamos nos referindo à circunstância, também vai concordar com ele. Quando nós estudamos essa outra expressão, é proibido, é necessário ou é bom. Essas expressões permanecem invariáveis quando o sujeito não vem acompanhado de artigo ou pronome, ou seja, quando o sujeito não está determinado. Ok, então vejamos aqui o exemplo. É necessário dedicação. Como nós não temos um elemento determinante aqui, um artigo ou um pronome que vai determinar, né, especificar um pouquinho mais esse substantivo, então esta construção permanece no masculino sem variar. Se nós temos, como é o exemplo seguinte, é necessária a dedicação de todos. Como nós temos esse elemento determinante, a concordância desta palavra vai se fazer combinando com este determinante que está ali presente, certo? Mas nós temos algumas observações para serem feitas. As locuções em anexo, a sós, junto a, junto com e junto de são invariáveis. Isso, você poderia estar se perguntando aí, se ao invés de dizer a carta segue anexa, se nós disséssemos a carta segue em anexo, se você empregar a construção, ela é invariável. Quando você utiliza a construção em anexo, essa expressão, ela é invariável. Então, vejamos os exemplos. Em anexo, seguem as provas. Nós temos aqui, este sujeito não vai ser determinado por esta expressão aqui, por conta da locução presente. Outro exemplo, as cartas continuam junto a, também é invariável. As alunas continuam junto com a tutora, também invariável. Por quê? Porque nós temos uma locução aqui em todos estes exemplos. Mais um exemplo, as alunas estão junto dos. Vejam que as alunas está no feminino, plural, mas isso não vai determinar, porque aquela construção ela é invariável. Tudo bem? Então, vejamos. Quando nós encontramos a concordância verbal, se na concordância nominal nós temos que combinar o nome ao seu adjetivo, ao seu pronome em número e em gênero, na concordância verbal nós precisamos concordar em pessoa e número. Vejamos aqui no slide. A concordância verbal, ela está, né, você tem que fazer a concordância entre pessoa e número desse verbo. Se é em pessoa, se o verbo vai ter que ficar em primeira, segunda ou terceira pessoa. E quando você vai fazer a relação de número, se você vai empregar esse verbo no singular ou no plural. Vejamos o exemplo. Os alunos chegaram.
né? Veja esse exemplo, os alunos chegaram. Se nós passássemos para o singular, o verbo também teria que mudar. O aluno chegou. Esta relação entre sujeito e predicado é que tem que ser estabelecida para que você faça adequadamente a concordância verbal. Tudo bem? Vejamos concordância verbal. A gente vai estudar concordância verbal ou a gente vamos estudar concordância verbal? Qual o correto? Devemos pensar sempre que em concordância verbal o sujeito está ligado ao verbo. Então precisamos sempre olhar para o verbo. Se você olha para o verbo, você não vai ter tantos problemas com a concordância verbal. A gente vai estudar concordância verbal. Por que não a gente vamos? Porque toda vez que nós tivermos um coletivo, nós vamos concordar no singular. Então, nós vamos estudar concordância verbal ou a gente vai estudar concordância verbal. Isso. Nessa questão, muitas pessoas podem podem se perguntar, né? A gente vai ou a gente vamos? Na linguagem informal, tudo bem, no dia a dia, mas quando a situação pede um pouco mais de formalidade, nós temos que ficar atentos a essa questão. Neste caso, desse exemplo, a gente, ele, embora, né, tenha se represente uma quantidade, né, de pessoas, representa uma ideia de coletividade, mas ela está no singular. A gente. Então, o verbo tem que concordar com ele, ficar no singular. Neste outro exemplo, deveria ser nós vamos, como a professora já comentou com vocês. Então, o que a gente vai ver sobre quando o sujeito ele é simples? O sujeito, sendo simples, o verbo vai concordar com ele, já que nós temos apenas um núcleo. Vejamos aqui o exemplo. O coordenador do polo pediu dedicação aos alunos. Quem seria o sujeito dessa oração? O coordenador do polo é o nosso sujeito. O núcleo do sujeito é para a gente identificar quem está, né, quem é o personagem, quem é o centro dessa ideia, desse sujeito. O coordenador, se está no singular, o verbo tem que concordar com ele. Se fossem os coordenadores, então o verbo também teria que mudar, porque eles, no caso, pediram dedicação ao aluno. Tudo bem? Mais lembretes sobre a concordância verbal. As regras especiais estão aqui. Além do substantivo sim, do sujeito simples, desculpa, nós precisamos ficar atentos quando o sujeito coletivo no singular mais substantivo plural. Nós vimos no exemplo ali. A gente vai estudar, está no coletivo, só que só o coletivo e não vem seguido de um substantivo plural. Mas quando vem o sujeito coletivo no singular mais o substantivo plural, a norma é o verbo no singular ou concorda no plural. Então, tanto faz. Ok, olha aqui o exemplo, gente. Um grupo é uma ideia de coletividade, né? Mas nós temos a especificação desse grupo. Um grupo de alunos decidiu. Neste caso, você pode concordar com um grupo, bem como você pode concordar no exemplo de baixo. Um grupo de alunos decidiram, concordando com alunos. Então, quando você tem uma palavra, uma expressão que indica coletividade, acompanhada de uma palavra no plural, tanto faz você colocar o verbo no singular ou no plural. Quando o sujeito é pronome de tratamento, o verbo sempre na terceira pessoa. Certo. Vossa Excelência está. Não adianta querer achar que porque você empregou vossa senhoria, vossa excelência, você tem que empregar a segunda pessoa. Estás. Alguma coisa assim nesse sentido, né? Algum verbo empregado na segunda pessoa. Você deve utilizar a terceira pessoa do singular, porque é o que a gente vai fazer aqui. Olha só. Vossa Excelência está na cidade, vossas excelências estão na cidade, fazendo a concordância
porque a ideia aqui está no plural, né? Então, quando você vai fazer a concordância desses verbos, a gente tem que ficar atento se você vai colocar o verbo no plural ou no singular, tendo em vista a combinação que você tem que fazer com o sujeito, ok? Então, vejamos mais um caso. A maioria de, a metade de, parte de, mais substantivo plural. O verbo também fica no singular ou no plural. É bom porque não tem como errar, né? É mais um exemplo, parecido com aquele que nós vimos anteriormente. A maioria dos alunos entendeu. O verbo está no singular concordando com a palavra maioria. Mas pode ser também o segundo exemplo. A maioria dos alunos entenderam, fazendo a concordância aqui com os alunos. Tá certo? E quando o sujeito for composto, como é que a gente vai estabelecer essa relação? Vejamos os exemplos. Tayane e eu desejamos que vocês apreendam o conteúdo. Professor, coordenador e tutor são colegas de trabalho. A professora e os alunos gostam de estudar. É interessante quando a gente vai estudar sujeito composto, porque tem uma dica muito bacana. Tenta substituir esse sujeito composto, cheio de pessoas, cheio de núcleos, né? E tenta substituir por um pronome equivalente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No caso, no plural, ele, eles, nós ou vocês, né? Vejamos. Tayane e eu somos nós. Nós desejamos. Então, a concordância fica facilitada quando você substitui esse substantivo, esse sujeito composto pelo pronome equivalente. Olha a dica aqui embaixo. Substitua o substantivo composto por um pronome equivalente. Aí você vai saber como fazer a conjunção, a coordenação adequada, né? Você vai fazer a concordância, adequada. Professor, coordenador e tutor. Neste caso, são eles. Eles são colegas de trabalho. No exemplo de baixo, a professora e os alunos, no caso, são eles, o professor, a professora e os alunos, eles gostam de estudar. A concordância sendo efetivada a partir dessa relação que você fez. Tudo bem? Mas existem mais casos. Porque a concordância verbal, ela existe em vários casos especiais, existe a regra geral e casos especiais. Você pode continuar esta pesquisa em casa, porque você vai, com certeza, aprender um pouco mais sobre isso. Vejamos. Verbos impessoais flexionam-se apenas na terceira pessoa do singular. Os verbos fazer e haver, quando indicarem passagem de tempo em formas compostas, o verbo auxiliar também será impessoal. O verbo haver na acepção de existir, por exemplo. Isso. Então, o que seria esse verbo impessoal? São esses verbos que indicam fenômenos da natureza, são esses verbos que estão relacionados a ideias de impessoalidade. Como assim? O verbo fazer e haver, indicando tempo decorrido, ou o verbo haver igual a existir. Vejamos o exemplo. Faz um mês que ele chegou. Se fossem 2 meses, o verbo continuaria do mesmo jeitinho. Por quê? Porque ele está indicando tempo decorrido. Quando isso acontece, ele não vai variar, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Mesmo quando ele estiver funcionando como um verbo auxiliar. Deverá fazer 1 ano que ele se mudou. Se fosse, sei lá, 3 anos, a mesma coisa. A concordância não mudaria. Por quê? Porque aqui nós temos essa locução indicando um tempo decorrido. Olha aqui o exemplo do verbo haver. Havia meses que ele não dormia. Você tem esse verbo haver igual a existir. Existiam meses, né?
meses que não dormia. Mas a gente tem aqui, olha, mais exemplos. Há ofertas de vagas em cursos do IFRO. Haver igual a existir. Existem ofertas. Porém, nós temos que ficar atentos, porque o verbo existir, a conjugação dele, a flexão dele, ela deve acontecer normalmente. Só o verbo haver é que é impessoal. Quando você vai fazer a combinação, a concordância do verbo existir, veja que ele se modifica de acordo com o seu sujeito. Tá certo? Existem ofertas de vagas em cursos do IFRO. Vamos ver mais exemplos? Verbo mais ser, voz passiva sintética. Qual a norma? Verbo transitivo direto acompanhado de pronome apassivador ser concorda com o sujeito. Certo. Vamos ver logo o exemplo para vocês terem uma ideia. O que seria esse pronome, essa partícula apassivadora, né? Essa voz passiva sintética. Vejamos. Aluga-se carro. Quando você transforma esta expressão para a voz passiva, você tem aqui o sujeito da oração. Carro é alugado. Se você tem aluga-se carro, é porque carro é alugado. Veja que quando você transforma para a voz passiva, não devemos fazer a flexão da palavra alugado, porque o nosso sujeito está no singular. Quando você passa para o plural, alugam-se carros. Se você transforma para a voz passiva, olha só, carros são alugados. Veja que a concordância entre esse sujeito e este predicativo, no caso, acontece com a combinação perfeita entre eles. Então, quando você tem expressões que uma oração que você pode transformar para a voz passiva, sendo que o verbo está acompanhado desse se, então, se você conseguir transformar vende-se casa, a casa é vendida, a casa será vendida, então você tem que colocar o verbo no plural, se essa palavra casa for para o plural. Vendem-se casas. Tá certo? Mas existe uma situação diferente. Olha só. Verbo mais ser. Verbo com índice de indeterminação do sujeito. Norma. Ficará obrigatoriamente no singular, caso se trate de verbo intransitivo ou transitivo indireto. Certo. O que seria isso? No primeiro exemplo, nós podemos transformar para a voz passiva, não foi isso? Neste outro caso, não é possível. Precisa-se de bons gestores. Vive-se bem aqui. Quando nós temos esse verbo acompanhado desse nome comprido aqui, índice de indeterminação de sujeito, é porque você não consegue identificar o sujeito daquela oração. E geralmente, depois do verbo, nós encontramos o quê? Uma preposição. Precisa-se de, necessita-se de. Neste caso, você tem que deixar o verbo na terceira pessoa do singular, porque ele não vai variar devido a essa indeterminação do sujeito. Tá certo? Vejamos mais casos. Ah, que bom! Nós vamos então para a regência agora. Olha só. Como então nós vamos estudar a regência verbal? Se na concordância verbal e nominal nós temos que combinar o nome, o sujeito, o substantivo, com o seu adjetivo, com o seu pronome. Se nós temos que combinar na concordância verbal o verbo com o seu sujeito, o sujeito a que ele se refere, quando a gente vai estudar a regência, o que nós vamos ter que perceber é se o verbo vai exigir um complemento com ou sem preposição. E que complemento é esse? Da mesma forma, na regência nominal. Se você vai ter um nome que vai exigir que preposição? Vamos para os nossos slides para a gente reforçar essa questão? Nós vamos ter na regência o termo regente, que pede um complemento, e o termo regido, que faz o quê? Completa o sentido de outro. Isso mesmo. Então, olha só. Na regência nominal, a relação ela será estabelecida entre o nome e o seu complemento. Que nomes seriam esses? O substantivo,
o adjetivo, os advérbios e seus respectivos complementos nominais. Você vai combinar esse nome, né, empregando a preposição adequada. Quando você vai para a regência verbal, a relação estabelecida entre verbo e o seu complemento. O adjunto adverbial pode ser complemento, objeto direto, objeto indireto e aí também quando tem a preposição. Quando a preposição está incluída. Vejam só, na regência nominal, nós vamos observar os nomes que estão sendo relacionados. Acostumado. Se alguém diz, eu estou acostumado, esta expressão, essa palavra exige um complemento acostumado. Alguém já pergunta, acostumado a quê? Ou acostumado com quê? Se alguém diz, eu confio, você já imediatamente quer saber em quem, não é mesmo? Então, quando a gente faz o estudo da regência nominal, você vai ver qual o nome vai pedir complemento e qual a preposição que vai fazer a união entre esse nome e o seu complemento. Vamos para o exemplo dos slides? Estou acostumado a ou estou acostumado com. Tem nomes que às vezes exigem mais de uma preposição. Então, olha só, já estou acostumada ao estudo ou já estou acostumada com o estudo. Não caberia aqui um de, por exemplo, não ficaria adequado. Então, a regência, ela vai determinar qual preposição você vai utilizar para combinar. Amor a ou por. Olha aqui o exemplo. Tenha sempre amor a todo ser vivo ou tenha sempre amor por todo ser vivo. Olha só o próximo caso. Você pode ter confiança em ou por. Olha o exemplo. Ela tem confiança em Deus. Veja, sempre que você vai estudar a regência verbal ou nominal, você tem que observar qual preposição é adequada para aquela palavra quando é uma regência nominal ou para aquele verbo quando é uma regência verbal. Chute a. Olha aqui o exemplo. Sempre que você empregar essa palavra chute, geralmente você tem que utilizar essa preposição a. O jogador treinou muitos chutes a gol. Olha lá o exemplo. Já a expressão próximo pode ser próximo a ou próximo de. Olha o exemplo. O Ifro fica próximo a minha casa ou próximo de minha casa. A regência ela está relacionada à preposição adequada para aquele nome. Quando a gente vai estudar a regência verbal, então você vai verificar se aquele verbo exige um objeto direto, ou seja, um complemento sem preposição, se esse verbo exige um complemento com preposição, seria no caso objeto indireto, ou as duas coisas, objeto direto ou indireto. Como assim? Vamos ver os exemplos que vai facilitar para a gente. Olha só, por exemplo, a regência do verbo assistir. É interessante porque ele pode concordar. Se ele for verbo transitivo direto, então ele significa o quê? Está significando socorrer ou ajudar. Quando tiver indicando ver, presenciar, então ele é verbo transitivo indireto. E isso muda tudo na questão da regência. Isso, então vamos lá. Se é verbo transitivo direto, ou seja, se esse assistir estiver significando socorrer ou ajudar, então é um complemento sem preposição. Vejamos aqui o exemplo. O médico assistiu o paciente e depois do longo dia de trabalho, assistiu a um bom filme. Veja que nós temos o mesmo verbo, o verbo assistir, com duas acepções diferentes. O médico assistiu o doente, não quer dizer que ele ficou parado assistindo a pessoa lá doente. Não é isso que quer dizer. Assistir relacionado a socorrer, ajudar, não exige preposição. Por isso o médico assistiu o paciente, assistiu o doente. Já o verbo assistir
na acepção, né, significando ver, presenciar, você tem que empregar a preposiçãozinha a. Ou seja, assistiu a um bom filme ou assistiu ao jogo. Na linguagem formal, você tem que utilizar a regência verbal adequada. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, pede a preposição a. Tá certo? Vejamos aqui o próximo exemplo. Se o verbo aspirar tiver no sentido de sorver, inalar, é um verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição. Mas se for no sentido de desejar, querer algo, vai exigir uma preposição porque é um verbo transitivo indireto. Isso mesmo. Vamos para o exemplo. Quem vive no campo aspira ar puro. Veja que o complemento se uniu ao verbo sem preposição, porque aqui esse aspirar está no sentido de cheirar, está no sentido de inalar. Mais adiante, né? Mas, sem saber o quanto é boa a sua vida, aspira a vida urbana. Vejam que na segunda acepção, aspirar está no sentido de pretender, de desejar. Quando esse verbo, é interessante a gente estudar a regência dos verbos, porque o mesmo verbo pode, dependendo da situação, dependendo do contexto, significar algo sem o auxílio da preposição ou significar uma outra coisa nesse sentido, funcionando como um verbo transitivo indireto. Então, aspirar, no sentido de cheirar, de inalar, aspirou o perfume de alguém, não precisa da preposição. Agora, se você aspira ao cargo de técnico em informática em alguma empresa, então você deve sim utilizar a preposição a. Tá certo? Vamos ver outro caso. O verbo preferir. Verbo transitivo direto e indireto. Preferir uma coisa à outra. Jamais usar prefiro isso do que aquilo. É interessante a regência do verbo preferir, porque na linguagem coloquial, sempre as pessoas dizem, eu prefiro filme do que passeio. Prefiro isso do que aquilo. Mas na regência verbal, quando você deve utilizá-la de uma forma, de uma maneira formal, você deve empregar a língua padrão, prefiro isso a aquilo. Coloque apenas essa preposiçãozinha e pronto. Prefiro sorvete a suco. Prefiro estudar a trabalhar. Nunca utilize, quando houver essa necessidade de utilizar a linguagem formal, nunca utilizem o do que. Vamos para o exemplo? Vejamos. Prefiro teatro a cinema. A regência, ela é sempre assim do verbo preferir. Prefiro isso a aquilo. Tá certo? Vamos ver a regência de mais alguns verbos? Mais alguns verbos e suas regências. Esse esquema vai ajudá-los. Você olha o sentido da frase e a transitividade do verbo. Se ele é verbo intransitivo, se ele é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ou se ele aceita os dois, verbo transitivo direto e indireto, e qual seria então a preposição exigida pelo sentido da frase, você já consegue ter uma ideia. Vamos para um exemplo aqui. Eu entreguei, olha o verbo exigindo complemento, entregou o quê? Né? Entreguei o livro. Aí você já pergunta, entregou o livro. Mas para quem? Entregou o livro a quem? Aos alunos, aqui no caso, entregou o livro aos alunos. Nós temos um verbo que exige os dois complementos, por isso ele é um verbo transitivo direto e indireto. Neste caso, olha, vejam, o verbo ele vai exigir um complemento sem preposição, que é o que nós chamamos de objeto direto, e um com preposição, que é o que nós chamamos de objeto indireto. Ou seja, cada verbo, dependendo da acepção que ele vai assumir, vai exigir uma preposição ou não. Olha só mais casos, né? O verbo confiar, quando ele for igual a acreditar, ele é um verbo transitivo
indireto e vai exigir a preposição em. Nós já falamos sobre isso. Confio em meus alunos. Tanto a professora Dinalva e eu, nós confiamos nos nossos alunos, né, Dinalva? Isso. Quando esse mesmo verbo, ele tiver o sentido de entregar, ele muda. Ele passa a ser um verbo transitivo direto e indireto ele vai exigir o quê? Os dois objetos. Então, vejamos no exemplo. Confio o quê? Os conteúdos a quem? Aos meus alunos. Nós temos um verbo transitivo direto e indireto por conta da necessidade deste objeto sem preposição e deste objeto com preposição. Observem, por exemplo, que confiar está no sentido de entregar, que é o verbo que a professora já acabou de mostrar. Se eu entrego algo a alguém. Se eu confio no sentido de entregar, então eu confio algo a alguém. Basta lembrarmos, então, da concordância de um verbo mais conhecido para pensarmos nisso. Isso vai facilitar. Fica a dica, então, da professora Dinalva. Olha só o exemplo de aspirar, que nós já até vimos, né? Se for igual a cheirar, sorver, ele é transitivo direto. Ele não vai exigir a preposição. Aspiro a brisa suave. Não tem preposição ali. Se for no sentido de desejar, ele passa a ser transitivo indireto e passa a exigir a preposição a. Então, todos aspiram a um bom resultado. Não está no sentido de cheirar, está no sentido de desejar, de pretender. O verbo agradar. Quando agradar está no sentido de satisfazer, contentar alguém, verbo transitivo indireto. Então, exige uma preposição. O resultado não agradou a professora. Nós temos, então, agradar no sentido de satisfazer. Por isso, nós temos aqui a crase, nós vamos já ver um pouquinho sobre isso, para representar esta preposiçãozinha a aqui. Quando agradar estiver no sentido de acariciar ou de ser agradável, ele passa a ser um verbo transitivo direto. Não vai necessitar da preposição. Vejam, o Ifro procurou agradar os alunos. Então, ali nós não temos a preposição, é diferente da acepção anterior, certo? Olha um outro caso aqui, o verbo agradecer. Se ele for no sentido de ser grato, ele é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Isso, direto e indireto. Então, ele exige dois objetos. Agradecemos aos tutores e coordenadores do trabalho desenvolvidos. Agradecemos a alguém algo. Algo que alguém fez, né? Sem um objeto sem a preposição e um objeto com. Olha só o verbo informar, ele também pode assumir uma acepção. Se for igual a comunicar, ele é verbo transitivo direto e indireto e exige dois objetos. Informamos a prorrogação de prazo, sem preposição, com preposição. Informamos os alunos da prorrogação. Informamos os alunos sobre alguma coisa. Informamos aos alunos a data da prova. A concordância sendo efetivada das duas formas. Já vimos, né, sobre o verbo assistir, então vamos só ver rapidamente o que seria a crase. Porque quando a gente estuda regência, a crase ela está relacionada à regência. Então a gente precisa ver algumas dicasinhas rápidas para que facilite para a gente como empregá-la, né? Então a crase, ela é o quê? Ela é a preposição mais o artigo a. Você tem a união dessa preposição com esse artigo e vai formar esse azinho com acento grave. Ou a preposição mais o pronome demonstrativo. Então eu vou ter a preposição a mais o pronome demonstrativo a ou aquele flexões, e aí você terá que usar o sinal indicativo de crase. Isso mesmo. Vamos ver nos exemplos que vai ficar bem mais prático. Olha aqui os exemplos de crase. Fui à escola.
Fui a algum lugar. Refiro-me a que está de verde. Assista às teleaulas 1 e 2 em casa. Assista àquelas aulas para reforçar o aprendizado. Nós vimos que o verbo assistir exige a preposição a, por isso a gente vai colocar a crase ali. Então, qual seria a dica principal para que você possa fazer utilizar a crase adequadamente? Tente substituir esse nome feminino por um nome masculino, porque a crase ela só acontece antes de palavra feminina. Faça a substituição e vamos ver como vai ficar isso na prática. Olha só, você deve substituir sempre a palavra feminina por uma palavra masculina que seja da mesma natureza. Ok. Se antes da palavra masculina ocorrer o uso dessa preposição aqui, ao, a crase deverá ser utilizada antes da palavra feminina. Olha só. Fui à escola, substitua por um nome masculino equivalente. Fui ao Ifro. Se você utilizou o ao na palavra masculina, então você deve sim utilizar a crase aqui, à escola. Refiro-me à diretora. Vamos substituir diretora por diretor. Refiro-me ao diretor. Se houve aqui o emprego do ao, então você deve sim utilizar a crase. Existe uma outra situação interessante quando você se refere a nomes próprios de localidades. Se vou a, vamos pegar o exemplo da palavra África. Se vou à África e volto da África, então você deve sim utilizar a crase. Sempre que na volta você utilizar esse da. Se você vai a Manaus e volta de Manaus, você então não deve utilizar a crase. Fica aí, então, essa ideia para vocês. Se vou a e volto de, crase para quê? Se vou a e volto da, crase a. Tá certo? E então não confunda quando vocês forem observar se esse azinho é um artigo, se ele funciona como uma preposição ou se ele funciona como um pronome. A gente tem, a aluna recebeu o livro. A gente tem aqui apenas um artigo. O livro foi entregue às alunas. A gente tem o verbo entregar exigindo 2 complementos. A apostila será entregue a alunas. Você não deve colocar a crase quando esse a vier no singular e a palavra seguinte no plural. Entreguei o livro à aluna. Mais uma vez o verbo entregar exigindo 2 objetos. Entreguei o livro a de camisa verde, quando esse azinho refere-se a um pronome. Tá certo? Então, pesquise um pouco mais sobre esse assunto, sobre crase, concordância, regência, para que você possa revisar esses conteúdos. E depois da atividade nós voltamos e retornamos sobre isso, vamos fazer a correção e vamos, se der tempo, fazer um resuminho sobre o assunto. A professora Dinalva vai, então, né, Dinalva? Então, vamos para a atividade de sala e que vocês tenham um bom desempenho e postem os comentários, as respostas, para que possamos comentá-las aqui. Olá, alunos, vocês que nos acompanham em todos os polos
de Porto Velho e do interior, nessa nossa aula 2 de português instrumental. Eu sou a professora Ana Cláudia. Gostaria de lembrá-los, né, que tem uma atividade de percurso para vocês fazerem, que é o fórum. Então, o fórum está lá aberto, disponível ainda. Acessem o fórum, que a atividade é para tirar uma foto de uma placa, de uma faixa, de um letreiro que esteja com problemas ou de concordância, de regência, de ortografia, com algum problema gramatical. E aí você pode, de preferência do lugar da sua região, tira a foto e posta lá na tarefa, desculpa. E aí, se você não conseguir tirar a foto lá na sua região, você pode pegar na internet, mas não esqueça de citar a fonte. E além da foto, gente, vocês têm que comentar o erro que foi cometido e esclarecer a forma correta, tá bom? Então, vocês podem pegar da internet sim, mas com essa preocupação. Agora vamos na nossa atividade de hoje, fazer a correção. Tenho certeza que vocês ficaram atentos na aula da professora Tayane com a professora Dinalva e que se saíram muito bem. Então, vamos lá. Questão 1. Encontre os 7 erros de concordância do texto a seguir. Grife-os e reescreva corretamente. Vou ler o texto com vocês. A partir de Itabira, Helena prometeu a Paulo que voltaria em breve. Comprometeu-se também a enviar pequenas surpresas, as quais seguiram anexos. Opa! Como é que as surpresas seguiram anexos? Olha só, anexos está no masculino. Mas o que foi anexo? As surpresas, pequenas surpresas. Então, aqui já temos um problema, né? Surpresas é plural feminino, então anexos, que está está se referindo a pequenas surpresas, deveria estar fazendo a concordância. Ou seja, deveria ficar as quais seguiram anexas, né? Então, faltou fazer a concordância aqui. Vamos continuar, então, a leitura? Seguiram as anexas aos documentos. Ele, então, transbordando de carinho, disse à amada que não precisava se comprometer daquela forma, porém, ansiava por receber uma foto que poderia seguir incluso a primeira remessa. Como assim, incluso? Incluso? Não, o que vai incluso? É a foto, uma foto. Então, o que acontece? A foto é feminina. Então, incluso deveria estar no feminino, né? E não no masculino, como apareceu aqui. Vamos para o próximo. Continuar o texto. Assim que chegou à cidade maravilhosa, Helena encontrou uma realidade totalmente diferente do interior de Minas Gerais. Dia sim, dia não, chegava uma carta de Paulo e Helena, atarefadíssima, não encontrava tempo para responder. Como arrumar uma brecha para isso em meio a tantas atividades? Ela mesma, olha aqui o outro problema. Se é ela, não pode ficar mesmo, tem que ficar ela mesma. Porque quem está falando é ela, tem que fazer a concordância com o feminino. Então, seguindo aqui, achamos mais um erro, né? O terceiro. Ela mesma não sabia. Ele continuava a escrever. Já tinha chegado 6 cartas dele. Opa! Tinha chegado? Se são 6 cartas, plural, então era para ficar tinham chegado. Então, tinha aqui está com problema. Vamos adiante. E ela a não responder. Jamais ficariam kit. Ficariam kit. Olha aqui, quem ficariam kit? Eles. Se é eles, e aqui está no plural, né? Então, era para ficar kits. Então, o kit aqui está com problema, porque é eles. Naquela situação, uma nova amiga tentou ajudar a Helena. Muito obrigado, disse ela. Opa, como assim? Como é ela que está falando? Ela quem? A Helena. A Helena respondeu para a amiga. Então, é para ser obrigada e não obrigado. Eu mesmo
eu mesmo vou ter de resolver essa situação. Eu mesmo? Quem está falando? É ainda a Helena falando. Então, é eu mesma. O mesmo aqui, ó, não está adequado, porque quem está falando novamente, continua sendo a Helena. Então, os 7 erros do nosso texto, né? Vamos recapitular. Alguém ficou perdido aí? Não tem problema, que nós vamos ver aqui agora quais são os 7 erros, ó. Para você que não acompanhou, o primeiro erro ficou em pequenas surpresas, que eu mostrei lá no texto para vocês, né? Se elas pequenas surpresas, elas vão anexas. Uma foto, que inclusa deveria concordar com uma foto, mesma, porque era ela, Helena, falando, tinham chegado porque, deixa eu arrumar aqui, são 6 cartas, e ficariam kits, porque é eles. Obrigada, porque quem falou foi ela, Helena, e eu mesma, porque quem estava falando novamente era a Helena. Maria Luísa, como é que está aí a participação no nosso chat? Estou na sala de 2014, sala dos professores, não tem ninguém. Então, volto para 2017. Gente, vou fazer um apelo para vocês. Nós estamos com um problema de comunicação. Estamos na disciplina de português instrumental. Estamos com um problema de comunicação. Gente, os professores presenciais que estão nos acompanhando, entrem lá na sala do curso, vão lá no finalzinho, procura a sala dos professores, dos tutores presenciais, entra lá, vai aparecer o chat da disciplina de informática 2014, 15, 16, 17. Selecione a 2017, que é a que nós estamos. Então, entre na sala correta, que é para poder acontecer a interação, que esse é o objetivo desse nosso momento. Além de estar fazendo a correção, de que vocês participem, de que vocês mandem as suas dúvidas. Então, acessem lá o chat correto para que a comunicação possa acontecer. Então, entra lá, informática concomitante, informática para a internet concomitante, sala dos professores presenciais, aí entra no chat 2017, tá? Então, a gente está com essa dificuldade, a professora Luísa aqui já entrou em todos os chats e não conseguiu. O que aconteceu a aula passada, por exemplo? Alguns professores entraram no chat Tira Dúvidas dentro da disciplina de português instrumental, que é aquele chat dos alunos, para os alunos tirarem dúvida. Então, não é aquele, tá? Então, vão lá para o chat correto. Isso, vamos continuando aqui, aí quando tiver interação, eu vou perguntar aqui para a Luísa, no decorrer da correção, a gente, então, vai verificando. Vamos voltar, então, para os nossos slides. Slides, vamos lá para a aula, para atividade 2. Atividade 2 era para completar os espaços com os nomes dos verbos, com a forma correta, né, adequada dos verbos entre parênteses, com um dos verbos. Então, vejamos, os alunos e a professora. Chegou ou chegaram? Nós temos o verbo antes do sujeito composto, né, os alunos e a professora. Então, a forma correta é colocar aqui o quê? Chegaram. Para concordar com os dois. Poderia concordar com o que está mais perto, mas como o que está mais perto também é plural, não tem outra opção, só pode ser chegaram. Vamos lá. Não serei eu quem. Quando o sujeito é o pronome quem, eu tenho 2 opções. Ou eu concordo com o pronome que o antecede, que no caso é eu, ou eu coloco o verbo na terceira pessoa do singular. Então, não serei eu quem eu entregarei, né? Concordando com a primeira pessoa, aqui, entregarei os documentos. Mas pode ser também entregará, ele entregará. Então, como é o quem colocou entregarei ou entregará, está correto, tá? Porque nesse caso pode ser qualquer uma das 2 opções. Vamos para a letra D. Anexas ou anexa vão as fotos? Olha só, as fotos é feminino, plural, então eu vou ter que colocar anexas, tá? Anexas, concordando com foto, que é feminino, plural. Há menos ou menos inscrições do que pensamos? Há menos. Mesmo sendo inscrições, porque trata-se de um advérbio, né? Jamais diga menos, tá bom?
Menos não é adequado. Vamos lá. Ela, mesmo ela mesma. Ela mesma. Porque quem está falando é ela, então eu tenho que fazer a concordância de gênero. Vossa Excelência, conheces ou conhece? Lembra lá que foi dito na aula pela professora? Quando nós temos o pronome de tratamento, qualquer um deles, eu vou usar a terceira pessoa, né, do singular nesse caso. Então, eu vou colocar conhece. Vossa Excelência conhece bem esse caso, tá? Porque se trata de um pronome de tratamento. A maioria dos alunos, o que nós temos aqui? Uma expressão coletiva, um substantivo coletivo, né? Uma expressão coletiva, no singular, mais alunos que está no plural. Nesse caso, as duas opções podem ser aceitas. Então, você pode colocar a maioria dos alunos compreende o conteúdo, fazendo a concordância com a expressão a maioria, que é singular, mas também está correto você colocar a maioria dos alunos compreendem o conteúdo, concordando com alunos que está no plural, ok? E aí, professora Luísa? Ninguém, só o Edivan que deu um sinal aqui, mas ninguém entrou mais. Ah, tá difícil. Tá difícil, hein? É. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que ocorreu erro de concordância nominal. Então, agora, olha, nós estamos procurando o erro. Então, vamos analisar questão por questão. Letra A. Estou meio enjoada. Comi meia jaca. Então, ó, meia no sentido de metade, né? Aqui ele está significando metade, comeu metade da jaca, então tá certinho, pode ficar no feminino sim. No quarto, havia lindas janelas e azulejos. Havia, no sentido de existir, não faz a concordância, vai ficar, o verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito e nem plural, alternativa correta. Rio e floresta antiga, quando o adjetivo está depois do substantivo coletivo, ou concorda com os dois, ficando no plural masculino, ou concorda com o mais perto, que é floresta, então tá certinho, ficando no feminino. Homem, mulher e criança distraída, então a mesma regrinha, né? Sujeito coletivo, o adjetivo vem depois, concorda com todos eles, ficando no plural, ou no singular, concordando com o que está mais perto. E por fim, nós temos a última. Comemos abacaxi e jabuticaba maduro. Acabei de falar a regra ali, né? Então, o que acontece? Adjetivo depois de substantivo composto, eu vou fazer a concordância com os dois, né? Ficando no plural masculino, porque abacaxi é masculino, jabuticaba é feminino, e a gramática é machista. Se tiver aí na sala de vocês, né, 40 meninas e um menino, eu vou ter que falar os alunos. Então, aqui, o abacaxi e a jabuticaba, para concordar com os dois, tinha que ficar no plural masculino, maduros. E se fosse concordar só com jabuticaba, que é feminino, ia ter que ficar madura. Então, aqui só poderia ser ou maduros, concordando com abacaxi e com abacaxi e com a jabuticaba, ou madura, concordando com a jabuticaba. Então, a alternativa errada é a letra E. Tenho certeza que vocês aí acertaram, não é verdade? Vamos lá. Questão 4. Cometeu-se erro. Ó, vamos novamente buscar erro. Erro no emprego da palavra anexo. Então, vamos lá. Anexas encaminham as provas. Anexas está se referindo às provas. Feminino plural, certo? Em anexo, envio 2 documentos. Aqui é 2 documentos e aqui anexo ficou invariável porque está acompanhado da expressão da preposição em. Então, a expressão em anexo, ela não tem variação. Então, está certinho. Estão anexos a certidão e o requerimento. O que acontece aqui, ó? Eu tenho certidão, que é feminino, requerimento, que é masculino.
Então, o plural vai ser feito no plural, a concordância vai ser feita no plural masculino, concordando com os dois. Certíssimo. Letra D. Anexo seguiu uma foto. Anexo uma foto. O que acontece? Olha o problema aqui. Uma foto é feminino, anexo é masculino. Então, anexa seguiu uma foto. Então, a alternativa errada é a letra D. E para desencargo de consciência, vamos para ler. Para E, seguem anexos, gabaritos, anexos, gabaritos e provas. O que acontece? Ó, gabaritos é masculino, prova é feminino, tenho 2, plural masculino. Certíssimo. Então, é isso aí. A alternativa errada é a D. E aí, Luísa, como é que tá aí? Não entrou ninguém. Não sei que, olha... Não sei como que onde que estão, porque eu estou na sala 2017, na sala dos tutores presenciais e não tem ninguém aqui. Poxa, mas que pena. Mas vamos continuar aí. Aqui para a questão 5. Na questão 5, nós vamos identificar, olha, todas as alternativas abaixo estão erradas, exceto... Quando isso aqui aparece, quer dizer que nós vamos buscar a certa. Então, temos 4 alternativas erradas e uma certa. Vamos lá. Fui à farmácia. Voltei. Fui à farmácia. Aí, vamos lá. Entreguei. Aí eu quero saber se tem crase ou não, né? Então, vamos lá. Quem fui à farmácia, eu posso substituir por um substantivo no masculino. Então, aqui, ó, fui à farmácia, ou falei, quem vai a algum lugar, né? Voltei, vamos lá para a regrinha que eu tenho certeza que a Tayane falou. Voltei da, se você faz, né, o verbo ir, aí você fala, voltei da crase A. Se você fala, voltei de crase pra quê, né? Então, vamos lá. Fui à farmácia, voltei da farmácia. Então, aqui tá errado, porque era para ter crase. A gente está procurando a certa. Vamos então, a letra A está descartada, porque está errada, era para ter a crase. Vamos para a letra B. Entreguei os documentos a alunas. Olha só. Aqui... não houve o encontro do artigo com a preposição. Por quê? Porque alunas está no plural feminino. Então, o artigo que deveria acompanhar seria as, né? Para fazer a concordância que o artigo combina com o substantivo. E aqui, ó, não tem. Então, esse azinho aqui é só preposição. E o a preposição sozinho não tem crase, tá? Porque a crase é resultado do a artigo, mas o a preposição resultando no a craseado. Se só tem artigo ou só tem a preposição, né? Se só tem artigo ou só tem a preposição, não tem como ter crase. Então, é esse caso aqui. Para ter crase, teria que estar as alunas. Então, a letra B está descartada. Agora, vamos lá. Vou a Rondônia. Vamos fazer a regrinha lá? Fui a Rondônia, voltei de Rondônia, né? Então, voltei da crase A, voltei de crase para quê? Então, não era para ter crase aqui em Rondônia, ok? Então, a letra C tá descartada. Vamos lá. Hoje fui convidado a cantar. A cantar, ó, não se usa crase antes de verbo. Então, essa aqui está correta, porque ele não colocou crase, tá? Antes de verbo, não se usa crase. E para desencargo de consciência, letra E. Coloquei o remédio gota a gota. Então, antes de palavra, no meio de palavra repetida, né? Não se usa crase. Então, a alternativa E está errada, porque está craseada. Ok? Bom, tenho certeza que vocês se saíram muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a atividade à distância, né? A atividade de percurso que está lá no AVA, já a partir de hoje. Já a partir de hoje, e que vocês terão que fazer.
Essa atividade, ela trata-se de um questionário, tá? Então, vocês, na verdade, tem duas. Tem aquela de tirar foto, né? A tarefa de tirar foto e anexar o arquivo com essa fotografia lá no AVA. E além de anexar o arquivo com a foto, você tem que fazer o comentário, né, dizer por que está errado lá aquela foto que você tirou, né, aquele texto, por que ele está errado e corrigir. Então você pode tirar essa foto e enviar no AVA, né, em formato imagem, JPEG, enfim, que pode ser tirada da internet, desde que você cite, coloque lá o site de onde você tirou e explique, ou você pode tirar uma foto aí da sua região. Pode ser um cartaz, pode ser uma placa, né? Aqui mesmo, eu lembrei de vocês, gente, eu estava vindo para cá, aí tinha lá na frente de uma casa, vendi com I, aí si com I, vende-se esta casa, com Z. Aí lembrei de vocês, olha aí, dava para tirar foto, falar, mas como é vocês que tem que fazer, né? Então procure, que a gente acha que não tem, mas tem erro sim, é só procurar. E lembrando que vai ter pontuação diferente, tá? Quem pegar da internet vai valer sim, mas a pontuação não vai ser a mesma de quem fotografou os arredores lá da sua casa, tá bom? Ou da sua cidade. Então, essa atividade de percurso, nós estamos acompanhando, ainda tem muita gente que não fez, gente, então não deixem de fazer. É uma atividade simples, vocês têm celular, geralmente, que bate foto, tira a foto lá e envia pra gente. Outra coisa, a outra atividade, e vale 50 pontos, a outra atividade que também já está no AVA a partir de hoje, é o questionário. Esse questionário, ele vai ter conteúdos, né, das aulas que vocês já viram, da aula 1, da aula de hoje, e ele vai estar aberto até na véspera da nossa quarta aula, se eu não me engano, mas está lá no AVA direitinho os prazos. Então, você vai responder o questionário lá, mas antes de responder o questionário, faça uma revisão, leia, né, o conteúdo disponibilizado no AVA através do slide. Nós temos também lá o caderno da disciplina. Então, deem uma lida lá no caderno da disciplina, porque tem todos esses conteúdos que vocês estão vendo, e aquele lá é o material didático de vocês, é o apoio de vocês. Então, leiam antes de responder os questionários, tá bom? O questionário também vale 50 pontos. Então, e é importante, não esqueça que as atividades de percurso, a tarefa e o questionário, eles valem 40% da prova. Cada um vale 50 pontos, né? Mas tem peso 40 na sua média. E a prova que vocês irão fazer vale 100 pontos. Esses 100 pontos, na média, tem peso 60. Então, se você deixa de fazer a atividade de percurso, as atividades de percurso, fica mais difícil para você atingir a média. E são atividades que, enquanto você está fazendo, você está revisando o conteúdo, você está recapitulando, fixando, aprendendo mais. Então, você só tem a ganhar fazendo as atividades, tá bom? E não deixe para garantir a sua pontuação só na prova, não faça isso. Que é também uma forma de você se preparar para a prova, fazendo as atividades de percurso. E aí, se tem dúvida de como realizar, vai lá procura o professor presencial, pergunta para ele, né? Para ele te orientar, te dizer como fazer, e peça também, e pode mandar no chat, né? Tem um fórum lá, tira dúvida, você pode mandar as suas dúvidas para que o tutor à distância, o professor à distância, vai tirar suas dúvidas, vai esclarecer, porque é interessante que vocês participem. E aí eu vou fazer um desafio para vocês. Bom, eu, além de professora, eu sou coordenadora de polo aqui no IFRO Zona Norte. E nossos professores aqui tiveram uma ideia que agora eu vou propor para vocês. Então, nós implantamos aqui o projeto Aluno Destaque, né? O Aluno Destaque, a gente está verificando, acompanhando por disciplina, aquele aluno que se destaca naquela disciplina ao final, fez as atividades, né? Fez a prova e obteve uma média
considerável. Então, a gente está premiando, né, simbolicamente, através de um certificado de honra ao mérito, os 3 melhores os 3 alunos de destaque da turma, né? Por disciplina. Então, aqueles que alcançaram as melhores notas. Então, eu lanço esse desafio aí para vocês que nos assistem nos outros polos, né? Quero saber quem é que está se destacando aí em língua portuguesa. Como é que está o desempenho de vocês? Vamos lá, eu não quero ninguém que fique para trás, que ninguém desanime, né? Porque eu quero ver essa sala cheia aí até o final do curso. Ninguém fique pelo caminho. E vamos ajudar os colegas, né? Que têm mais dificuldade. Eu sei que tem polo que já montou grupo de estudo para justamente ir sanando essas dúvidas, estudando junto, compartilhando, porque a gente aprende muito com as trocas de experiência. Isso é muito válido. Então, se vocês se organizarem nesse sentido, é muito bom, né? Então, façam isso, se organizem da melhor maneira para que vocês não fiquem para trás. E falando da língua portuguesa, a língua portuguesa ela é essencial para todas as outras disciplinas. Ela é a disciplina base, é a nossa língua materna. Então, nós precisamos conhecer e dominar as regras dessa língua que a gente utiliza todos os dias para se comunicar. Tá bom? Então, não deixem de se empenhar. Não, eu estou falando de língua portuguesa, puxando a sardinha para minha brasa, mas eu quero que vocês se empenhem todas, né? Assim como foi em ambientação EAD, introdução à informática e todas as outras disciplinas que vêm por aí. Então, assim, nós estamos ainda nas disciplinas básicas, mas depois, né, vocês vão ter umas disciplinas mais específicas do curso de informática, de programação e tudo. Então, assim, se empenhe mesmo, não quero ninguém ficando aí para pagar a matéria depois, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu quero mandar apesar de não ter acontecido a interação do jeito que a gente queria, através do chat, né? Tivemos esse problema, mas vamos tentar resolver para a nossa aula 3 a coisa acontecer diferente, tá bom? Aí eu quero agradecer a todos os polos que nos acompanham, né? Nessa transmissão, que estão aí se esforçando, estão trabalhando, fazendo as atividades com interesse, né? Então eu quero agradecer a todos os polos, a todos os professores presenciais que estão aí estimulando seus alunos e, claro, a você, aluno, que é o nosso foco, que é a pessoa mais importante nesse curso. Eu só tenho a agradecer e a gente se vê na próxima aula, na aula 3 de Português Instrumental. Maria Luísa? Tudo bem, só que na sala 2014, 2017, não tinha, só registrou o Edivan, mais ninguém. Mas semana que vem... Esperamos que funcione, que a gente entre no lugar certo, que esteja todo mundo no lugar certo. Então, né? Vamos alinhar esses probleminhas, Isso. que eu espero que na aula 3, na semana que vem, não aconteça mais. E por hoje é só. Muito obrigada a vocês.